Feminismo é o antônimo de machismo? É possível lutar por igualdade sem nenhuma radicalidade? Uma mulher empoderada necessariamente deve ser feminista? Será que Deus é machista? Nem sempre é fácil discutir. Eu acho que não é uma situação permanente, digamos assim. Essa pergunta é provocativa. Outra pessoa também está, ou até como nós estamos. E aí, minha gente, bem-vindos a mais um lugar de encontro, um lugar que Deus escolheu para a gente se encontrar com a gente mesmo, para a gente se encontrar com o irmão, ouvir pensamentos diferentes, ideias diferentes, um lugar para a gente se encontrar com o próprio Deus, que é dentro do coração de Maria, o nosso útero materno de santificação. E para a bancada virtual de hoje, nós temos 3 convidados de muita opinião, porque o assunto hoje é permeado de polêmicas. Nosso primeiro convidado soube desde o primeiro olhar a sua amada que não teria condição alguma de sequer pensar em ser maior do que ela. Muitos podem achar ele um mandado, mas quando você se aproxima e conhece bem, eu particularmente o chamo de sensato. Bem-vindo, André. Olá, tudo bem? Tá pronto aí para a nossa discussão de hoje, cheia de polêmicas? Firme, preparado para essa discussão. Muito bom. E, obviamente, a gente não ia deixar de convidá-la, porque, primeiro, ela não deixaria ele vir sozinho, segundo, para evitar que ela invadisse novamente a nossa live. Bem-vinda, Aninha. Olá, tudo bem? Não, tá doida para falar, meter a boca no trombone? Louca para me expressar. Muito bom. E a nossa terceira convidada de hoje, para fechar com chave de ouro a nossa bancada virtual e somar o time de mulheres empoderadas, esclarecidas e cheias de opinião, ela que tem uma atuação efetiva na comunidade, na frente e por trás das câmeras. Não é isso mesmo, Pan? Olá! Isso mesmo. Tudo bem? Empoderada e cheia de opinião, tô certo? Olha, tá certo. Muito bom. Antes de mais nada, eu vou pedindo desculpas para a nossa audiência toda, porque a gente está gravando num dia de muita chuva, onde a nossa internet, todas as nossas conexões estão meio instáveis. Então, se der umas travadas, se você perceber que alguém caiu, já vai nos desculpando. A gente não tem toda aquela estrutura que a nossa concorrente Rede Globo tem, né? Então, já nos perdoe. Vamos lá. O tema do lugar de encontro de hoje é machismo versus feminismo. Você já pensou sobre isso? Você tem opinião formada sobre isso? Será que você tem preconceito sobre esse tema? Então vamos pensando com a gente. Para começar, eu quero perguntar para o André se você acha, André, que na nossa educação, na nossa cultura, existe muita influência machista, se a gente já é de berço educado a ser machista, diminuindo as mulheres, o que você pensa? Eu tenho a plena certeza que isso é uma situação muito clara e muito forte. Chega a ser até cultural essa situação. Essa interferência, essa influência machista em vários aspectos, ela tem um poder tão grande que faz, em muitos pontos, as pessoas perderem a sua própria personalidade. Sim, isso faz parte da nossa cultura, faz parte de uma certa educação, e isso tem uma influência profunda em todos os outros aspectos da sociedade. Eu falando no mudo. Meninas, querem complementar? Eu gostaria de complementar. Eu acho que é muito natural, né? No início, a nossa geração de mulheres não trabalhavam, né? Então ficavam em casa e muitas coisas acabavam sendo designadas à mulher como inferior, né? Porque ela realmente
às vezes, né, não trazia o sustento da família, né? Mas estava, obviamente, ali dando suporte para tudo, né? Cuidando dos filhos, cuidando do marido e das coisas de casa. E muitas vezes isso não era valorizado, né? Então, acho que vem enraizado, né? Obviamente, desde de lá atrás, né? Isso realmente está muito na nossa cultura, olhar para a mulher como ainda abaixo do homem, né? É bem forte, bem enraizado mesmo, como você já disse, né? Pan? Concorda? Eu acho Tem algum que pensamento diferente? sim, plenamente. É porque, na verdade, em nenhum momento a mulher, hoje um pouco mais, né? Mas antigamente não podia expressar essa opinião, né? Então ela não podia decidir se ela queria ou não trabalhar, decidiam por ela, né? Por ela, se ela queria ou não ter filhos, se ela queria ou não trabalhar. E é muito complicado você definir a vida da outra pessoa, né? Aproveitando que você já está falando, você acha que existem mulheres machistas? Você, mais do que isso, você já teve pensamentos machistas como mulher? Sim, 2 vezes, né? Para a primeira e para a segunda pergunta. Eu acho que sim. Acho que muitas vezes, em função dessa criação mesmo, né? Da educação, às vezes são famílias muito tradicionais, e aí a pessoa cresce naquele convívio, né? Não sabe, principalmente acho que cidades mais afastadas, talvez, mas eu acho que mesmo hoje em dia, diante da sociedade, algumas famílias são assim, né? Leva aquela situação. E aí, se você é criada num ambiente que as pessoas pensam daquele jeito, culturalmente a sua família é quem te ensina tudo, né? A princípio. Então, muitas vezes as mulheres acabam sendo em função disso e às vezes por não concordar também com algumas coisas, né? E em relação aos meus pensamentos, sim, já tive também. Certo. Aninha, já teve pensamentos machistas? Você acha que é possível que uma mulher seja machista? Eu acho que é muito possível, porque, como eu disse, né, está muito enraizado e às vezes a gente acaba tendo algumas brincadeiras. Eu acho que está muito na naturalidade da vida, mas algo um pouco escondido, né? Por exemplo, falar. Eu mesmo já brinquei, nossa, tinha que ser mulher no volante, sabe? Essas coisas assim, que é um preconceito, né? Péssimo, porque eu particularmente dirijo 1000 vezes melhor do que o meu marido. Que ele não nos escute. Que ele não nos ouve. Mas já fiz brincadeiras. E eu acho que também uma coisa que está muito enraizada, e a gente percebe também que existe realmente um preconceito em mulheres machistas, quando, por exemplo, acontece algum abuso sexual, e aí, às vezes, a gente ainda vai pôr a culpa na mulher, porque a mulher estava com uma roupa curta, né? Então, se ouve muito ainda mulheres falando isso. Mas também, você viu a roupa que ela estava na rua? Então, é muito delicado, né? Porque ainda assim existe muito machismo na sociedade, né? E aí, André, já teve contato com mulheres machistas? Já, bastante. Até um episódio bem recente ocorreu, né? Vale a pena relatar aqui para ficar registrado. Ontem eu estava com a preguiça danada de fazer algumas tarefas em casa. Aí eu escutei assim, você não vai pegar, você agora é mulherzinha, não vai pegar aqui, não vai fazer aquilo outro lá. Eu falei, tá bom, amanhã eu vou citar no encontro, simplesmente também. Então o homem tem que ser vigoroso, tem que fazer algumas tarefas diferentes, né? Algo assim do tipo, né? Então eu sou uma resposta disso, eu sofro essa influência nos meus dias, mas trazendo para a realidade, assim, nós vemos, nós que somos uma parte da cadeia importante desse processo, desse tema de hoje, nós estamos, eu posso notar isso em vários momentos onde eu trabalho, em outras realidades, uma influência muito grande desse aspecto, né? Então é muito claro essa situação, essa influência, esse momento todo mesmo, né? E eu acho que uma busca principal, ela tem que ocorrer através da própria identidade, sendo que é uma situação muito difícil também. Então, as mulheres que vivem em nossa sociedade atualmente, elas têm que buscar a sua identidade, mas sem perder um rumo para isso mesmo, né?
isso que você falou, que aconteceu com vocês, a gente meio que trouxe uma roupa suja para ser lavada aqui, mas eu acho que vale muito como exemplo de que, como a gente se acha esclarecido, né? A gente se acha tão maduro, porque já somos adultos, já temos anos de caminhada, e às vezes a gente acha que a gente não tem nenhum ponto a ser melhorado, né? A gente cai nessa tentação, inclusive socialmente falando, porque é uma coisa que transcende a nossa religião, né? Que precisa transcender, que precisa ir para o nosso dia a dia, e às vezes a gente cai por conta dessa cultura que vocês mesmos trouxeram, né? Dessa educação que a gente tem, traz para o nosso dia a dia em pequenos atos, em pequenas cutucadas, alfinetadas, mas que a gente precisa parar e falar, não, eu também preciso melhorar. Você acha que Fala. Pode falar. Às vezes acha que a fala não vai levar a lugar nenhum, né? Porque, assim, do mesmo jeito que foi uma brincadeira e era com o André, se fala isso para uma outra pessoa, a pessoa já pode levar para uma outra situação, às vezes partir, né, para, sei lá, uma agressão, vamos dizer assim. E ela nem, né, não queria dizer nada, assim. E as pessoas, elas se ofendem muito quando elas colocam isso acima de qualquer coisa, né? Eu acho que principalmente é o ensinar, porque as pessoas, elas querem se colocar como machista ou feminista, mas acima de tudo é rotular o outro, né? E eu acho que isso tudo tá muito mais acima de você mostrar para o outro, olha, talvez não seja legal, do que já vir porque às vezes as pessoas querem brigar por conta disso, né? Eu ia perguntar isso para o André, exatamente sobre isso. É possível a gente influenciar as pessoas que estão à nossa volta? É possível a gente mostrar como ser diferente? Acho que é um pouco disso, né, que você está falando. Através das nossas ações, a gente mostra muito, seja para gerar desconfortos, né, de às vezes até ofender uma pessoa que está vendo aquela situação, seja para dar um bom exemplo. Vocês acham que existe até mais alguma coisa a ser feito, mais como a gente influenciar, mais alternativas para a gente influenciar positivamente as pessoas que estão à nossa volta? Como? Vocês têm algum testemunho, alguma coisa que vocês já fizeram, alguma experiência bacana, positiva, que vocês conseguiram ali mostrar um outro lado para acabar com esse machismo, para acabar com essa cultura tão forte na nossa vida? Eu penso de uma forma que, através não só desse tema, mas tudo aquilo que eu acredito muito na força do diálogo e do convencimento. Então, uma das maneiras que a gente tem é realmente o poder da palavra, que, na minha opinião, ela tem um poder de libertação muito grande. Então, a partir do momento em que você expõe aquilo que você pensa, de uma forma livre, de uma forma tentando sem ser influência, você consegue modificar essa realidade, essa estrutura. Por mais que seja um pouco difícil essa situação, principalmente eu percebi que isso tem uma influência grande em alguma faixa etária da sociedade. Por exemplo, no tipo das pessoas com mais idade, essa conversa nossa ela não tem tanto êxito. Mas com pessoas mais jovens, e quanto mais jovens, isso tem uma influência muito maior. Mas o meu critério, o meu ponto que eu tenho de fazer um equilíbrio em relação a isso é, como eu disse, é no poder da palavra, é no poder do convencimento e podendo explicar essa realidade realmente que nós vivemos, né? Eu não consigo observar outra forma, eu não sei que pouco a pouco essa situação ela vai sendo modificada. No entanto, como eu disse, gerações mais novas já entendem esse tema de uma outra forma, de uma outra maneira, encaram esse tema como uma outra situação já, né? Legal. Meninas, querem complementar? Disse tudo. Ele sempre diz tudo. Puxa saco, informador. Bom, então, Ana, diz para mim, você se considera, eu quero ouvir primeiro da Ana e na sequência você já pode pegar, tá, Pã? Você se considera uma mulher feminista? Empoderada nós vemos que você é. Quero saber se você se considera uma mulher feminista. Não. É feminista, temos o lado mais radical, né? No lado mais radical, não sou feminista. Eu acho que eu luto pela igualdade de ambos, né?
eu me vejo mais assim no meio. Obviamente defendo. Tá, vamos lá. Se eu sou feminista, pode ser que sim, no sentido que eu defendo minha posição como mulher, mas não no radicalismo, né? E também eu entendo que, por exemplo, eu acho que é uma coisa muito delicada. Por exemplo, às vezes a gente quer tanto uma coisa, né? Quer tanto um direito igual e acaba perdendo o diferencial que Deus nos deu. Então, a mulher, ela tem dado por Deus uma delicadeza, uma generosidade em escutar, em entender as pessoas, né? Que é coisa da mulher, eu entendo. Não que o homem não possa fazer, né? Mas eu vejo que Deus deu algumas coisas diferenciadas para a mulher, né? Vocês me ouvem bem? Sim. Isso. Então, a minha preocupação é, às vezes, poxa, quero tanto defender que eu sou uma mulher e que eu posso efetivamente fazer tudo que eu quiser e fazer tudo que o homem também faz, e às vezes a gente acaba esquecendo da nossa essência, né? Então, eu acho que é uma linha bem delicada aí para a gente passar por um radicalismo e acabar deixando o nosso diferencial, né? O nosso potencial, que é muito grande, né? Pan, você se considera uma mulher feminista? Eu penso exatamente isso também, não me considero. Eu sempre falo que eu me considero feminina e me considero com sororidade, que é o que todo mundo tanto luta. Porque eu acho que você não precisa se rotular feminista para você defender uma outra mulher ou para você entender quais são os seus direitos e o direito do outro, né? É o que eu disse, muitas vezes as pessoas querem atacar, querendo colocar na cabeça de outra pessoa uma coisa que tá tudo bem, ela pode viver do jeito que ela considera ok para ela, né? Eu acho que é o respeito, essa situação de você entender a cabeça da mulher, entender a cabeça do homem, foi isso que a Ana falou, nós somos seres humanos diferentes, né? Óbvio que tudo isso dentro do respeito do que cada um vive, do que cada um procura, busca. Eu tava vendo uma reportagem esses dias falando justamente disso, né? E aí era um jogo de futebol de mulheres. E aí uma das moças de um dos times, elas jogavam de burca, né? E aí, no meio de um lance do jogo, a burca de uma delas caiu. E aí as outras do outro time, né, que eram meninas que não usavam burca nem nada, foram e cobriram ela, porque ela não pode, né, aparecer mostrando o cabelo, enfim. E aí as pessoas falavam, nossa, olha, as pessoas do outro time. Então, assim, nada mais do que respeitar a cultura do outro. Apesar de, naquele momento, elas estarem numa rivalidade em função de um jogo, isso não quer dizer que tem que passar por cima ou ir lá e arrancar de propósito, né? Falar, olha lá, tá vendo? Agora tá mostrando cabelo pra todo mundo em rede nacional. E não, elas foram lá porque elas estavam lutando para defender algo que ultrapassava elas quererem ou não, ou elas protegerem a outra ou não, né? Então é o respeito mesmo. Eu acho que a gente precisa buscar isso. Se todo mundo se respeitasse, ninguém precisava buscar rótulo ou lutar assim, de uma forma radical por nada, né? André, você acha que, com base no que as meninas estão falando, que lutam pela igualdade, né, buscam essa igualdade, vivem a sororidade, você acha que o feminismo acaba sendo o oposto do machismo? Eu acredito que não, porque o machismo é algo já bem enraizado na sociedade, algo que tem uma origem muito mais antiga do que qualquer base feminista. Então, o feminismo, não aqui falando como um doutor nesse aspecto, mas ele não se aproxima dessa realidade, porque ele ainda, por mais que ela tenha algumas bases que são muito interessantes na questão da igualdade e outros aspectos, existem muitos outros pontos radicais que ferem tanto a dignidade humana como o próprio machismo. Porém, ainda é de uma maneira muito distante, muito ínfima, o poder que isso tem como relação do machismo. O machismo, como eu disse, ele é uma questão cultural. Ele é uma questão que, ao passo do tempo, isso pode sendo modificado. E o feminismo, quanto que é uma condição tanto quanto muito mais nova, muito mais recente, com uma bandeira que um pouco ainda de uma forma muito radical.
Ou seja, nem todas as pessoas que conhecem essa questão do feminismo, elas aderem com totalidade a essa expressão. Então, o que ocorre com isso? Então, propriamente dito, não há uma clareza sobre esse tema em profundo, para que as mulheres possam absorver esse aspecto. Então, há uma modificação em que um é enraizado na sociedade desde todo sempre, e um outro movimento que surgiu por uma questão de igualdade, mas em algum tempo ele se perde um pouco nas relações pouco humanas. Então você perde o aspecto humano dessa relação e se contrai um pouco, e se contradita um pouco sobre os aspectos iniciais. Por exemplo, se uma questão que você trata sobre a igualdade, isso é fantástico. Agora, uma questão que ela atinge outros aspectos de vida, de dignidade, então foge um pouco a realidade. Então, o que eu poderia falar? Ele não é uma situação tão clara quanto o machismo. Não tem o mesmo peso, não tem a mesma relação, mas é de uma grande influência na sociedade, mas de uma condição muito amena ainda, né? Certo. Acho que vem muito ao encontro da próxima questão que eu queria fazer para vocês, queria perguntar para a Pan, inicialmente, é o risco da radicalidade do feminismo, né, por essa busca, se não corre o risco se corre algum risco de talvez ferir, como o André estava trazendo, né, alguma esfera da dignidade humana. O que vocês entendem? Como que é o risco de lutar radicalmente, assim, em prol do feminismo? Eu acho que tudo que é radical acaba ferindo alguém de alguma maneira, né? E isso não é bom, porque a partir do momento que você luta pela igualdade, luta pelas pessoas terem direitos iguais e luta para que isso se encontre, né, de alguma maneira, a partir do momento que você radicaliza aquela situação, é como se você estivesse forçando o outro a viver daquela maneira. E se você está lutando por uma liberdade, você já está perdendo a razão, né, de querer se impor ou querer colocar na cabeça de outra pessoa, olha, porque a partir de agora tem que ser assim, né, porque às vezes é o que parece, não pode ser desse jeito e tem que ser desse jeito, mas não, eu acho que o respeito acima de tudo mostra tudo isso, né? É o que eu disse, não tem como você lutar por um direito sendo que você quer meio que obrigar outra pessoa a pensar igual a você. Então, a partir daí já perde a igualdade, né? Ana, você concorda com isso? Você vê algum outro risco? Eu concordo. Eu acho que o radicalismo de qualquer nível, né? Ele denigre a outra pessoa, denigre o diálogo, né? Porque eu muito mais imponho o meu pensamento do que realmente tento contribuir para fazer a pessoa me entender, né? E ser entendida pela sociedade. E é muito ruim isso, né? Porque eu acabo querendo impor o que eu sou, e é um risco a gente acabar vivendo um machismo inverso, né? Como você falou, e acabar trazendo uma visão errada, né, do que é a mulher e o papel da mulher na sociedade, né? Boa. Queria fazer uma pergunta para os três, mas queria começar pela Ana aí, que já está com o microfone aberto. Como que podemos atuar contra o machismo na visão de cada um de vocês? Lutando por uma sociedade com mais igualdade política, jurídica, social, que seria até mesmo a essência do feminismo ali, mas que a gente vê sendo deturpada por vários movimentos, por vários extremismos, como vocês trouxeram, vários movimentos bem radicais. Como que vocês acham que a gente pode lutar contra o machismo, buscando essa igualdade entre homens e mulheres, sem sermos prejudiciais assim para os outros? Começa para a gente, Ana. Eu acho que aqui, pelo menos, esse canal ele já traz essa oportunidade da gente se fazer ouvido pela sociedade, né? Eu acho que precisamos sim ser mais ativas. Uma vez uma vez numa palestra no trabalho, porque no meu trabalho eles lutam muito por essa igualdade de todas as raças e de todas
as classes e tudo mais, né? De gêneros e tudo mais. Então, eles falavam, o palestrante, ele falava exatamente isso, que a mulher, muitas vezes, por tudo isso que ela vive, ela acaba se escondendo, né? Ela acaba deixando realmente ficar calada, ficar atrás do homem, né? E eu acho que o nosso papel não é esse, é realmente se empoderar, né? Saber o lugar de pertença na sociedade e no mundo, né? E tomar o nosso lugar, né? Dado por Deus, né? Muitas vezes vemos muitas mulheres com muito potencial, mas acaba se calando porque muitas vezes um homem machista calou ela, entende? Então, isso não pode acontecer. Mas também não precisa levantar uma bandeira e denegrir um homem porque ele é machista, entende? Eu acho que a gente precisava ser mais ativa e realmente se colocar em nosso lugar, nosso papel. E eu acho que politicamente, obviamente, ter muita consciência em quem está votando, né? Porque a gente sabe que algumas pessoas tendem a ter essa visão, né, mais machista mesmo. E alguém machista no poder é bem delicado, né, porque pode tender a fazer leis que excluam mulheres de alguns postos, né, algum lugar na sociedade. Então, acho que é muito delicado e a gente precisa, sim, na hora de votar, pensar em tudo isso. Legal. Pan, como você acha que a gente pode viver essa luta aí? Eu acho que, principalmente, com essa busca de mostrar para o outro, né, de ensinar o outro. É como a gente disse no começo. Muitas vezes, o machismo, principalmente, ele vem enraizado. Mas por quê? Porque viram pessoas fazer, porque aprendeu o tempo todo que era daquele jeito e não tinha ninguém mostrando o contrário, né? Então eu acho que é aquela história, né? O exemplo faz com que todas as outras coisas aconteçam. E essa influência, hoje em dia, principalmente, que a gente tem muito acesso a todas as coisas, eu acho que mais do que apontar o dedo e dizer para o outro que está errado, levar essa sensação de, olha, talvez isso não seja tão legal. E se ao invés disso a gente fizesse isso, né? Essa forma de ensino mesmo, porque eu acho que é mais fácil até de não atacar ninguém, de todo mundo colocar a sua opinião e aí a outra pessoa olha e faz, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado, né? E aí abre os olhos das pessoas, mas de uma forma natural e não de uma forma onde um impõe, o outro, às vezes, ou se sente errado por não estar fazendo aquilo, né? Porque acontece isso muitas vezes com as mulheres também, de ai, meu Deus, então se eu não for feminista, eu tô vivendo errado nesse mundo, não tô defendendo as mulheres, tô me colocando num lugar onde não tá certo. E às vezes acaba ferindo o outro dessa forma ruim, né? Então eu acho que essa forma de culturalmente as pessoas aprenderem e olhar para o outro e tentar entender de alguma forma que, olha, isso pode ser repensado, é o jeito mais comum, o mais certo, ao meu ponto de vista, né, de fazer com que isso se torne algo natural e não algo imposto. Boa. E aí, meu santo, como lutar sem radicalidade, mas para buscar essa igualdade? Eu acredito que uma forma bem eficiente seria da forma que está ocorrendo aqui hoje, né? Nós estamos abrindo uma frente de diálogo. Eu acho que isso não teria eficiência se eu e você discutíssemos esse tema, sem ouvir as partes necessárias desse processo. Então, quanto mais houver abertura em várias partes da sociedade, em vários lugares da sociedade, em que possam ser ouvidas a outra parte da história, isso é muito importante, porque eu acho que é muito fácil nós discutimos, eu e você discutimos esse tema, nós discutimos, aventamos algumas possibilidades e fazemos o caminho para isso, mas o que eu acho que realmente é eficiente são ouvir as mulheres, ouvir a parte que sofre desse processo, né? Então, para mim, um grande mecanismo seriam abrir frentes de diálogos em várias partes da sociedade, em várias situações em que a mulher ela possa realmente expor a sua opinião e falar aquilo que é necessário, né? Nós temos, eu estou aqui nessa empresa fazem alguns anos, e nós tivemos a experiência de ver o crescimento das mulheres aqui dentro da empresa, e eu pude ver como isso foi uma situação muito diferente,
como trouxe essa realidade, várias situações benéficas para a empresa, em que nós, de uma maneira muito tradicional de pensar, digamos assim, nós não abríamos a questão com a possibilidade de novas realidades. Então, eu acho muito importante essa questão do diálogo e da abertura de frentes, porque eu vi o resultado disso no dia a dia aqui onde eu trabalho. E é muito bom ter várias situações, várias frentes e outras opiniões também sobre vários aspectos do dia a dia que a gente tem. Muito bom, minha gente. Para fechar, e para ir fechando, para ir encerrando esse nosso encontro, queria compartilhar aqui uma passagem bem conhecida da gente, né? Uma passagem que é bem famosa no meio, mas que retrata, acho que tem muito a ver com isso que a gente falou, e talvez responda uma das primeiras perguntas que eu fiz lá no comecinho. Será que Deus é machista? E essa passagem traz para a gente assim, um momento onde Jesus meio que responde isso num cenário de uma sociedade completamente machista, onde uma mulher que era pega em adultério, ou seja, ela não estava sozinha, ela estava com um outro homem também, mas a mulher, segundo a lei da época, ela tinha a pena de ser apedrejada. E Jesus, de uma forma muito branda, de uma forma muito tranquila, de uma forma muito equilibrada, eu diria, consegue mostrar valores inovadores para aquela sociedade, para aquele momento que a sociedade vivia, e sem radicalidade, sem extremismo nenhum, consegue restaurar a dignidade de uma mulher ali que estava prestes a sofrer uma das penas mais cruéis, né, socialmente falando. Queria que cada um, se pudesse, comentasse o que acha desse episódio em relação ao nosso próprio tema. Podemos começar com você, Pan? É isso, né? Não tem muito o que dizer, isso já diz muito, eu acho. Que muitas vezes a gente, né, como um todo, quem nunca fez isso, né, de você julgar ou de você olhar para outra pessoa e às vezes a gente pensar, eu não faria isso, mas eu não fazer isso não quer dizer que o outro não possa fazer ou não deva fazer, né? Tem muitas coisas que não deve, mas se a pessoa, dentro do que ela vive, dentro da realidade dela, ela acha que é algo que em algum momento vai levar ela para uma coisa boa, ou que aquilo vai trazer algo de benéfico para ela, ok, né? Quem somos nós para julgar o que o outro está fazendo? Então, assim, é muito de opinião mesmo. E muitas vezes a gente faz, às vezes, até coisas piores, né? E aí fala, olha, aquela pessoa tá fazendo aquilo ali, mas, né? Então eu acho que é o olhar mesmo pro outro e principalmente o olhar pra gente, né? Porque não dá pra gente estar fazendo, às vezes, muitas coisas e querer julgar o outro por uma coisa que já fez pior, talvez. Boa. André, o que você acha aí dessa passagem? O que ela tem a ver com o nosso tema? Eu posso verificar uma parte bem importante em que, trazendo essa palavra para a nossa atualidade, para o nosso momento, daquilo que nós temos hoje, nós vemos uma influência muito grande da mulher na igreja. Então, até pegando um gancho numa pergunta que você fez, se Deus é machista e algo do tipo, nós podemos ver como foi a abertura da igreja nos movimentos leigos e outros aspectos da igreja do modo geral, como tem uma influência muito grande da mulher, como sendo a força que está movendo todos os movimentos e outras realidades, né? Se não fosse o poder, a força, a influência da mulher, a sua força de batalha na igreja católica, nós vemos muitos movimentos errados mesmo, porque em muitos momentos os jovens, os homens, eles se afastam. E quem permanece com uma influência muito grande, com uma força muito grande, com um grande poder de oração, uma grande esperança, e até fazendo parte daquele apelo principal que a mulher tem, seriam as mulheres nesse contexto, né? Então nós vemos, por exemplo, nessa passagem, um segmento um pouco mais à frente, e séculos e anos depois desse evento, um dos grandes expoentes de uma das grandes mulheres que o cristianismo teve no seu início foi Maria de Madalena. Então, através desse exemplo, ela teve uma grande influência na igreja no Oriente,
aos cristãos necessariamente no Oriente nos primeiros séculos. Isso foi fantástico. Inclusive, tendo grande apelo de pessoas que apreciavam muito o seu modelo de vida, o seu poder de conversão. Então, o que acontece nesse contexto dessa palavra, uma influência muito grande de uma falta de amadurecimento da parte dos homens que viviam naquela sociedade, com uma misericórdia muito grande da parte de Deus, em que ele vai com toda a sua misericórdia e ele impede que aquele sacrifício ocorra, que aquela morte ocorra de uma forma muito grande, né? Então, nós vemos esse abraçamento da parte de Deus nas mulheres, essa abertura, essa força, essa influência, e anos depois, como eu disse, uma influência muito grande dessas mulheres cristãs, ao início de tudo, podendo fazer parte dos grandes eventos da igreja, dos grandes eventos dos primeiros cristãos, sem abandonar, mesmo com a dificuldade. Essa é uma grande influência que a mulher tem. A mulher, ela não abandona. O homem ficava com medo e se afastava. Quando houve a questão de Cristo ser preso, de passar a crucificação e tudo mais, 2 mulheres permaneciam aos pés da cruz de Cristo. Por quê? Porque é uma característica muito grande, muito forte, de que ela pudesse abrir mão de tudo que tinha para poder viver aquela realidade, porque ela não sentia essa condição do medo que a afastasse dessa parte tão importante. Então nós vemos uma influência, uma parte muito grande e uma abertura na parte de Deus, influenciando e mostrando aos homens, através dessa passagem, a grande importância que a mulher tem na vida de todos, né? Muito boa. E aí, Aninha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É exatamente isso. Aí mostra como realmente existia um machismo muito forte na época, e Jesus ele vem mostrar, né, que todos nós podemos errar, né, e não somos dignos, né, de julgar o outro. O julgamento vem só de Deus, né? E isso é muito legal, porque a mulher, nesse ponto, ela era menosprezada, né? Ela estava sendo ali perseguida, mas Deus mostrou para eles que eles também tinham erros, né? E ali ela saiu com uma dignidade que estava ali ferida, né? Ela conseguiu, ali naquele momento, Deus curou a dignidade dela, né? E muitas vezes erramos, né? Como a Pamela falou, muitas vezes caímos, né? Mas Deus está sempre nos sustentando para nos levantar. E isso é fenomenal ver o papel, né, de Deus na vida de Maria Madalena. Muito bom, minha gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Acham que a gente abordou todos os tópicos necessários para esse primeiro encontro falando sobre esse tema? Bom, beleza. Então é isso aí, minha gente. Gostou desse conteúdo? Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, de enviar para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir esse conteúdo. Não esquece de seguir o canal da comunidade. E o mais importante de tudo é que a gente não perca essa vontade de buscar igualdade, de buscar sempre dar a dignidade que é merecida a todas as mulheres numa sociedade, numa cultura, numa educação, às vezes na nossa família, machista do jeito que é, porque sempre foi assim, e a gente não precisa que sempre seja assim. Por isso, precisamos lutar, precisamos crescer, precisamos nos desenvolver, nos amadurecer, sempre bem nutridos dentro do coração de Maria, que é o nosso lugar de encontro. Certo? Gente, muito obrigado, Ana, muito obrigado, André, muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez, pela disponibilidade. Um beijo, fiquem bem, fiquem com Deus.